Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. O que aconteceu? Isa, eu vou compartilhar algo muito estranho que aconteceu comigo na noite passada. Agora estou tentando entender e confesso que o medo ainda não passou. Tudo começou quando, mesmo sem sono, resolvi deitar. Era por volta de meia-noite e pouco. Na casa onde moramos, minha filha de 17 anos... Na casa, só moramos eu e minha filha de 17 anos. Quando me deitei, ouvi alguém batendo em minha janela. Tentei ignorar e fingir ser alguma coisa da minha cabeça. Então, peguei o celular e comecei a mexer para me distrair. Mais tarde, ouvi um barulho vindo da penteadeira. Algo tinha caído, mas eu não consegui ver o que é. Tentei ignorar de novo, dizendo a mim mesmo que era só o vento, ou algum movimento aleatório. Finalmente cochilei, e por volta das 3:30 da manhã, acordei de um jeito assustador. Senti claramente uma mão batendo em minhas nádegas. A sensação foi tão real que me virei assustada para ver quem era. Quando vi uma sombra imensa saindo do meu quarto. Fiquei paralisada. Por um segundo, então, gritei, filha, é você? Mas não tive respostas. O medo me tomou de um jeito que não consigo mais dormir. Passei o resto da noite em claro tentando encontrar uma explicação para o que tinha acontecido. No dia seguinte, pela minha manhã, minha filha contou que também tinha passado por um episódio assustador. Ela disse que viu uma mulher de branco, com uma expressão sombria parada na porta do quarto dela. A descrição dela me arrepiou e só aumentou minha sensação de que algo estava muito errado. Conversei com a minha mãe, que é mãe de santo, para buscar entender o que seria isso. Ela me aconselhou a colocar um copo de água no pé da cama, dizendo que às vezes espíritos perdidos ou em sofrimento podem tentar fazer contato. Segundo ela, poderia ser uma maneira de trazer paz para o espírito. Segundo ela, poderia ser uma maneira de trazer paz para um espírito, para a nossa casa. E tem alguns detalhes que me deixou ainda mais intrigada. Depois do episódio, encontrei uma moeda de 5 centavos em minha cama. Não faço ideia de como ela foi parar ali. Alguém já passou por algo parecido ou tem alguma ideia do que poderia ter sido? E o relato acaba e eu nunca passei por nada parecido assim nessa questão. Algumas coisas que aconteceram, eu acredito que seria a apneia do sono, nos episódios que eu tive. Mas, gente, imagina se acordar e tomar um tapa na bunda. Será que não seria um súcubo que tava ali, né? Querendo aproveitar dela, né? O demônio do sexo? Ou seria somente um espírito tentando chamar a atenção? Muito curioso o relato. Dê a sua opinião. O que você acha que era? Será que era um súcubo ou um espírito? Achei bem interessante. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Diabo da Garrafa. Essa história é bem estranha e confesso que até hoje me deixa muito intrigada. Vou contar o que aconteceu para ver se alguém tem alguma explicação. Em 2017, quando eu conheci meu marido pelo Orkut, ele me contou sobre algo que eu nunca imaginei ouvir na vida. Ele mostrou uma pequena garrafa de vidro, daquelas bem antigas, e dentro dela havia algo que parecia um inseto preto. Eu, claro, perguntei o que era, pensando ser algum besouro ou objeto curioso. Mas ele, com uma expressão séria, me disse que era um diabinho da garrafa de São Cipriano. A história dele era assustadora. Ele me contou que havia feito um ritual, descrito no famoso livro de São Cipriano, para aprisionar esse ser na garrafa. Segundo ele, o diabinho precisava ser alimentado semanalmente com 3 gotas de sangue do dedo mindinho. Isso deveria mantê-lo vivo. E, segundo as instruções, ele deveria continuar a fazer isso até que a criatura começasse a desaparecer gradualmente. Quando isso acontecesse, ele poderia parar de alimentá-lo. Mas não antes disso. No começo, achei que fosse apenas algo simbólico, mas ele levava a coisa muito a sério. E, para o meu espanto, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele tinha pesadelos frequentes e intensos. Objetos na casa quebravam sem razão. E sempre havia uma sensação de inquietação no ar, como se algo estivesse errado.
Até eu, que sou cética, comecei a perceber um ambiente pesado ao redor da garrafa. Com o passar do tempo, ele começou a se assustar com as coisas. E, decidido a se livrar do problema, pegou a garrafinha e a jogou no rio mais próximo, esperando que tudo se acalmasse e que a vida dele seguisse em paz. Mas, ao se fazer dela, tudo voltaria ao normal. Mas o que aconteceu foi totalmente o oposto. Desde então, a vida dele tem parado. Nada avança, nada melhora, é como se ele estivesse preso em um ciclo sem conseguir prosperar. Ele já tentou vários caminhos e oportunidades, mas as coisas simplesmente não fluem, como se algo invisível o impedisse de seguir em diante. Eu juro, parece uma maldição. Por mais estranho que isso soe, a história é real. E até hoje tentamos entender se o que ele fez de fato trouxe uma estagnação ou se é apenas uma grande coincidência. Para quem conhece o livro de São Cipriano e acredita em rituais antigos, talvez possa fazer sentido. Alguém que já ouviu falar desse tipo de coisa ou sabe o que poderia ser feito? E obrigado por ler o meu relato, Izzy. Você que está assistindo sabe como se fazer uma maldição do livro de São Cipriano? Que eu não sei. O que eu sei é que ele te dá as coisas, mas ele te amaldiçoa 10 vezes mais. Então não vale a pena. Tudo que é ocultista, né, gente? Ele te dá bastante, mas te tira em dobro. Eu acho muito corajoso as pessoas que fazem rituais desses livros, ocultistas, porque os próprios livros falam que tudo tem o seu preço, tudo que é dado é cobrado. Que as pessoas ainda vão lá e fazem, gente. Eu acho vocês extremamente corajosos. Eu não consigo, não tenho essa coragem toda que vocês têm. E já tentou procurar uma mãe de santo ou algo do tipo para fazer uma limpeza, algo assim? Porque eu acho que é a única coisa que dá para ser feito, um pastor, um padre, alguém que consiga limpar ele espiritualmente. Porque não tem muito o que ser feito. Ele fez um ritual e tá pagando por ele. E ainda ele se livrou do bicho antes do bicho desaparecer. Se livrou por conta própria, sem pedir permissão e nem nada. Não sei, gente, o que dizer. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Oi, Izzy, pessoal. Vim aqui compartilhar uma experiência que meu esposo teve recentemente e ver se alguém pode nos ajudar a entender o que pode ter sido. Meu marido sempre foi muito cético com qualquer coisa sobrenatural. Nunca acreditou em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo. Mas, alguns dias atrás, ele me surpreendeu com uma pergunta logo ao acordar. Você acredita em assombrações? Eu, sem pensar 2 vezes, respondi que sim. Afinal, sempre senti as coisas além do que podemos explicar. Curiosa, perguntei o motivo daquela pergunta. Ele hesitou por um instante, mas logo contou o que aconteceu. Ele disse que acordou no meio da madrugada e, ao abrir os olhos, viu algo que o deixou paralisado. Um homem negro, parado, nos encarando enquanto dormíamos. A presença era intensa, mas ele parecia apenas observar sem fazer qualquer movimento ou gesto. Meu marido ficou congelado por alguns instantes, tentando entender aquilo. Era real ou apenas a imaginação dele? Ele tentou se mover, mas parecia preso por uma sensação de espanto e desconforto. E apesar dele não ser uma pessoa que se impressiona fácil, essa visão o perturbou profundamente. Desde então, ele não consegue esquecer o olhar daquela figura. Confesso que essa experiência mexeu com a gente. Eu me pergunto se essa figura pode ser um espírito ou com alguma ligação com o local onde moramos, ou se pode ser algo que ele trouxe consigo. Uma presença querendo se manifestar. Pensei até em fazer uma limpeza espiritual na casa, mas não sei se isso resolveria. Gostaria de saber se alguém aqui já passou por algo semelhante ou tem uma ideia do que poderia ser essa aparição. Poderia ser um espírito querendo transmitir alguma mensagem? E é isso, Luiz. Obrigado por ler o meu relato. Muito interessante. Mas se ele é da casa, ele já apareceu mais vezes, então você já poderia ter visto eles mais vezes. Pode ser um Exu, um guia, algo do tipo, querendo avisar vocês sobre alguma coisa. Pode ser um mensageiro aí, não, provavelmente.
Pela forma que você contou que ele estava ali só encarando e você nunca viu nada antes, e ele foi a primeira vez que ele tinha visto, pode ser apenas um mensageiro. Tome cuidado, procure um centro, veja se tem alguma mensagem para vocês. Muito interessante. Amei seu relato. Caso aconteça mais coisas, por favor, mande para mim que eu vou adorar, tá? E é isso, vamos então para a nossa próxima história de hoje. O que tinha lá fora? Vou contar algo real que aconteceu comigo em 2012. Na época, eu morava em um sítio com minha mãe e meu pai, e 4 irmãos. Namorava um rapaz cuja família era muito apegada à religião católica. Eles iam à missa regularmente, 2 vezes por mês. Apesar da devoção, havia algo estranho na casa deles, que sempre me inquietava. Sentia como se alguém ou algo estivesse ali, escondido, observando a gente. Eu não comentava sobre isso, para não parecer doida. Afinal, sempre me disseram que eu via as coisas que não existiam. Certa vez, a minha sogra me convidou para um jantar na casa deles. Era entre 6h30 ou 7 horas. E estávamos todos na sala assistindo televisão. Eu e meu namorado e o pai dele, a mãe e a irmãzinha de 10 anos. Do lado direito da casa havia um pé de manga grande, bem ao lado do quartinho onde meu namorado fazia as esportes. Esse namorado, vale dizer, tinha uma personalidade difícil. Era muito ignorante, estressado e soltava palavrões por qualquer coisa. E a palavra que ele mais utilizava era o nome do seu Zé Felipe. Toda vez que ele dizia isso, a sua mãe repreendia ou mandava parar. Naquela noite, tudo parecia tranquilo até que, de repente, ouvimos o pé de manga balançar. Estava na época de fruta, e o barulho das mangas caindo no telhado de brasilite do quartinho era alto, como se alguém estivesse sacudindo a árvore de propósito. Pensando que poderia ser um ladrão, tentando não fazer sair de casa, nós ficamos quietos escutando, esperando que o barulho cessasse. Depois de alguns segundos de silêncio, ouvimos algo ainda mais assustador. Uma passada de cavalo, como se o quintal estivesse sendo todo pisoteado. Meu sogro achou que fosse o Pangaré, o cavalo deles. Talvez tivesse escapado do curral e pegou uma lanterna para ir ver o que estava acontecendo. A porta da cozinha iluminou o curral. Para nossa surpresa, o Pangaré estava deitado, bem quietinho. Voltamos para a sala e as passadas de cavalo recomeçaram, cada vez mais próximos. Todos estávamos arrepiados de medo, armados com facões e até foices. Saímos para o quintal. Era lua crescente, mas o breu era tanto que mal conseguíamos enxergar. Tentando ver algo entre as sombras, mas não havia nada, nem rastro do que poderia estar provocando aqueles sons. Sem escolhas, voltamos para dentro e ficamos esperando que o barulho começasse de novo. Mas o silêncio tomou conta da noite. No dia seguinte, voltei à casa deles pela manhã. E fiquei chocada. Não havia uma única manga caída no chão. Nenhuma folha fora do lugar, nem sinal de pegadas de cavalo no terreno. Tudo parecia tão calmo e intocado como se nada tivesse acontecido. O mais estranho é que naquele lugar sempre teve relato de fenômenos estranhos. Havia histórias sobre mulas sem cabeça rondando a estrada próxima, o homem de branco que todos temiam e até a comadre Fulozinha que, segundo os caçadores, podia dar uma súmula com galhos de ortiga. Também contavam-nos sobre uma misteriosa tocha de fogo que surgia do nada nas noites mais escuras. A família do meu namorado nunca acreditou nessas histórias, mas o ambiente da casa era tenso, pesado, e nada parecia prosperar por lá. A casa está abandonada e vazia e esquecida, e ninguém se atreve a morar nele. Aqueles que passam pela estrada à noite entre as 6 e as 7 horas dizem ver algo embaixo do pé de manga. E o pé de manga, ele também tem a sua própria história. Mas isso é relato para outra hora. Obrigada por ler o meu relato, Isa. Eu que te agradeço por enviar o seu relato. Eu quero saber a história da manga agora. Por gentileza, nos mande, porque eu fiquei curiosíssima com a história da manga. E, gente, Zé Pilintra não é um protetor, um guardião? Um dia você falou que ele falava e você repreendia. Bom, crenças e mais crenças, né, gente? Mas até onde eu sei que o Zé Pilintra é um guardião. Talvez ele chamasse e isso era uma das causas de não acontecer coisa pior com eles lá, achando que
Tava falando palavrão, mas na verdade tava chamando o protetor. Mas é isso. Adorei o seu relato. Caso tenha mais relatos, por favor, nos mandar. E é isso, gente. Dê a sua opinião sobre essa história. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Eles vêm nos ver. A história que vou contar não aconteceu comigo, mas com a minha irmã e minha mãe. Tudo isso neste ano. Perdemos meu padrasto há cerca de 5 meses. Ele veio do hospital e ao chegar em casa acabou falecendo ali mesmo. Parecia que queria se despedir da própria casa. Então se foi, dormiu. Alguns dias depois do ocorrido, minha irmã foi almoçar com minha mãe, como fazia sempre. Depois do almoço, minha mãe resolveu tirar um cochilo, enquanto minha irmã foi lavar o cabelo no tanque do lado de fora, perto da janela da cozinha. Enquanto estava lá, minha irmã ouviu um barulho de copo na cozinha, como se alguém estivesse pegando o café e abrindo o armário. Ela pensou que fosse minha mãe, então gritou: "Mãe, você acordou?" Mas não houve resposta. Curiosa, foi até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, não havia nada fora do lugar. Minha mãe estava dormindo. Nesse momento ela pensou: seu Israel está por aqui. Ela me ligou na hora contando tudo, mas pediu que eu não contasse para minha mãe para que ela não ficasse preocupada. Logo depois, minha mãe acordou e, surpreendentemente, também me ligou. Ela contou que enquanto dormia sentiu a presença do meu padrasto, o Sr. Israel, ao lado da cama dela. Eu não me aguentei e contei o que a minha irmã havia presenciado. Falei: mãe, a Branca me contou que o Israel estava aí. Você acabou de confirmar o que ela sentiu. Minha mãe ficou emocionada, mas não parecia assustada. Ela disse que de vez em quando ainda ouve alguns barulhos pela casa, o ronco dele e até mesmo o som de alguém andando. Essa é uma história real, que nos faz sentir que de alguma forma ele ainda está presente cuidando de nós. Obrigada por ler nosso relato. Eu que te agradeço por enviar esse relato, achei um relato fofo, e ele, mesmo descansando, ele continua cuidando de vocês. Achei bonito. Ele quis voltar para casa, morreu em casa, em paz, no lar dele, e agora continua cuidando de vocês. Mas espero que ele encontre a paz e possa descansar para não ficar preso aqui nesse mundo também. E é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Quem me chamou? Bom dia. Ontem à noite, por volta das 8 horas, eu vi uma experiência que me deixou um aperto no peito. Eu estava em casa com a minha namorada, que vive em uma área rural aqui em Moçambique, Minas Gerais. Estava sentado à mesa sozinho, enquanto ela estava no quarto. De repente, ela saiu e veio até mim com uma expressão estranha, dizendo que alguém lá fora estava me chamando. A princípio, eu achei que fosse alguma brincadeira, mas ela estava séria. Ela disse que ouviu alguém chamando pelo meu apelido, Gordinho. Estranhei na hora, porque quase ninguém sabe desse apelido. E na região onde ela mora, praticamente ninguém me conhece por esse nome. Eu mesmo não tinha escutado nada, mas o jeito que ela descreveu o chamado me deixou arrepiado. Ela parecia meio assustada e o cachorro do vizinho também começou a latir sem parar, como se tivesse percebido algo. Decidimos sair para dar uma olhada. Mesmo com aquela sensação ruim, fomos até o lado de fora da casa, iluminando o quintal com a lanterna do celular. Lá fora o silêncio era pesado, o tipo de silêncio que deixa tudo em volta mais estranho e vazio, como se a noite estivesse nos observando. A atmosfera era sufocante, uma energia negativa que parecia pairar sobre o ar. Apreensivo, sentiu o frio da espinha, não havia uma viva alma por ali, mas a sensação de que estava sendo observado, de algum canto escuro. Fiquei pensando sobre isso depois, tentando achar uma explicação. Não era só o susto, era o sentimento de que havia algo muito errado naquela noite. E continuamos sem entender o que aconteceu. Obrigado por ler nosso relato. O que você acha que era? Um espírito mímico? Eu acho que é um espírito mímico. Toda vez que alguém chamando pra mim é um espírito mímico. Não tem, gente. Seria um aviso sobre alguma coisa, uma premonição? Não sei. Mas pra mim é um espírito mímico. E ele se nutriu de vocês, porque vocês hoje ficaram com medo e ele se nutriu de medo. Então deu certo pra ele. Mas nos atualize se acontecer mais alguma coisa. Obrigado por enviar o seu relato. E esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Estou muito ansiosa para ler os seus relatos. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E boa noite e bons sonhos!